Hoje o papo é sobre desenvolvimento humano e suas múltiplas camadas que afetam nossa vida, tanto profissional, emocional, relacionamentos e tudo mais. Esse é um assunto importante. A gente vai falar aqui sobre vícios em jogos, álcool, enfim, relacionamentos, aplicativos de relacionamento que se fala tanto e muito mais para a gente se divertir aqui com uma conversa boa. Eu tenho o prazer de receber Arthur Costa, psicanalista, professor sênior da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, mais de 20 anos de experiência, mas também bacharel em administração, filosofia, teologia, que é muito bacana juntar isso tudo. Enfim, teria bastante coisa para falar sobre o Arthur, mas eu vou deixar o próprio Arthur falar. Senhoras e senhores, o poder está no ar. Arthur, prazer recebê-lo. Prazer todo meu, André, e com certeza espero poder contribuir aí o máximo que eu puder sobre esses temas. São muitos temas interessantes, eu acho que de extrema relevância. Fico feliz de poder estar aqui. Eu realmente, esses temas que envolvem desenvolvimento pessoal, emocional, saúde pública, realmente é algo que está sempre envolvido com a psicanálise. Então, a psicanálise há mais de 100 anos está impregnada na cultura mundial. Estava assistindo agora recentemente o filme Divertidamente 2, que saiu agora há pouco tempo. Eu estava vendo como é que a psicanálise está impregnada nas artes, assim, a psicanálise pura, que é aquele desenho muito interessante. Então, assim, fico feliz de poder também representar a BPC aqui. Bacana. Arthur, fiz essa breve apresentação, agora eu queria que você me contasse um pouco sobre essa vasta experiência, né, de formação profissional em várias áreas. Me conta um pouco sobre a sua trajetória até se tornar um psicanalista e desenvolver o programa PHE Pro. É interessante assim, minha primeira, estava falando até em off aqui, minha primeira formação é em teologia. Foi a primeira faculdade que eu fiz. Nos anos 90, meados dos anos 90, a faculdade de teologia, para a denominação batista, por exemplo, protestante, ela levava 5 anos. E quando eu terminei a graduação em teologia, em 99 eu comecei a estudar psicanálise. Foi em 99 que eu comecei a estudar psicanálise porque eu achei que tinha a ver, apesar de acharem que teologia ela está muito divorciada de outras coisas, principalmente da psicanálise. Afinal de contas, Freud era ateu, mas Freud tinha uma origem judaica, então na minha percepção eu achei muito interessante. Comecei a estudar psicanálise no final dos anos 90, em 99, e ali 2001, 2002, 2003 eu comecei a me aprofundar mais sobre esse tema, mas eu pensei inicialmente que assim, eu não vou trabalhar com psicanálise, vai ser minha profissão do futuro. Eu estudei administração, estudei filosofia, talvez a minha ideia fosse mais lecionar do que se tornar um psicanalista mesmo profissional. Acabou que passou aqueles anos ali, aí eu comecei a atender profissionalmente. A psicanálise ela tem uma diferenciação entre a teoria e a prática. Ninguém sai muitas vezes logo da teoria para começar a atender. Às vezes a gente demora um pouco mais para atender, porque tem uma tríade ali, né? Que é teoria, análise didática e supervisão. Então tem um processo para a gente se tornar um psicanalista e de começar a atender. Então, assim, a minha trajetória profissional, principalmente dentro da área da psicanálise, que assim cresceu bem mais pós-pandemia, ela começa no finalzinho dos anos 90. Legal. Bom, vamos agora começar a aprofundar nosso assunto aqui. Mas antes eu queria entender como surgiu o seu interesse em se especializar em dependência química e quais são os principais desafios que você enfrenta ao tratar pacientes com essa condição. Eu fiz uma vez um estágio dentro da psicanálise mesmo, num presídio em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi quando eu estudei. A BPC, na verdade, a sede dela era lá nessa época. E eu senti a necessidade de me especializar na área de dependência química porque no presídio a quantidade de dependentes químicos era muito grande. Eu me sentia realmente incapacitado de ter ferramentas, porque eu fui lá, a princípio, pela teologia, numa questão um tanto religiosa e espiritual. Ali, quase que uma questão missionária, mas eu falei, eu preciso ajudar esse pessoal. Eu comecei a estudar psicanálise, mas a especialização em dependência química não foi, por exemplo, eu mesmo nunca usei.
Nunca tive nenhum tipo de dependência química, a não ser café. Café eu tenho. Confesso que café... O café também, eu sou seu parceiro. Digamos assim, não tenho lá uma dependência química. Eu sou um grande frequentador ali da Nespresso. Então assim, o café... Mas foi fazendo um estágio nos presídios de Vila Velha é que eu comecei a me especializar, porque eu queria ter ferramentas para poder ajudar aqueles homens a vencer os vícios, principalmente porque a maioria deles estavam em crise de abstinência séria, até pela dificuldade de acesso à droga dentro do presídio. A gente sabe que entra, mas a facilidade, o acesso é muito menor do que fora, então muitos deles em grave crise de abstinência. Então eu me especializei justamente para poder ajudar aquela população prisional ali. Bacana, você falou em abstinência, a química de drogas, né? Então, você me lembrou de um dos temas que a gente vai passar aqui, que estava lá no final, e eu vou puxar para esse momento agora. A ordem dos fatores não altera o produto, né? É isso aí, mas é legal, porque você falou de abstinência química, e eu vou falar agora de um tema que é importante, que é sobre o transtorno narcisista, né? Que tem a ver em algum momento de pessoas que passam por esse processo, essa questão de abstinência, né? Então vamos lá. Quais são como identificar os sinais de um parceiro que pode ter transtorno de personalidade narcisista? Olha, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: hoje isso tá na moda pra caramba, então assim... É que é um fato, né? Primeira coisa que a gente tem que identificar é se o narcisista não somos nós. Por quê? É típico, assim, comum para o narcisista achar que a culpa é sempre do outro. O narcisista, ele não admite que ele tem falhas. Ele é apaixonado pela própria imagem, por isso vem do mito de Narciso. Então, assim, ele se apaixona pela própria imagem e se afoga no espelho da água. Então, essa paixão pela própria imagem, ela é comum a todas as pessoas. O problema do transtorno é que a pessoa se torna altamente manipuladora, ela quer ser sempre o centro das atenções, ela tem uma necessidade de admiração desacerbada. Então, assim, uma coisa é a pessoa falar para o parceiro: olha, o que você está achando? Eu tô bonita. Outra coisa é exigir que o parceiro sempre o elogie, sempre o admire. Essa necessidade de admiração desacerbada é típico do narcisismo. Porém, vou falar aqui pela minha experiência clínica. Há muitas pessoas que chegam na clínica com a seguinte queixa: olha, eu estou me relacionando com um narcisista. Bom, beleza, estou acolhendo a sua queixa. O meu marido é assim, ou a minha esposa, ou meu namorado, minha namorada. E a conclusão que a gente chega é que o narcisista, na verdade, é a pessoa, e não aquela pela qual ela fala. Porque, na verdade, ela não consegue admitir de que é ela que precisa daquela admiração. Ela não consegue admitir erro, então ela coloca sempre o erro no outro. Sempre no outro. Mas quando a pessoa identifica que realmente o outro tem esse transtorno, que é um fato isso, e foi identificado, quais são as principais características? Porque existe muito o jogo da manipulação, mas não é o jogo da manipulação que também é muito feio, né? Que são joguinhos de amor. Mas é manipulação mesmo, que a outra pessoa tem essa característica real, e que a pessoa que não sabia nem que existia isso, começou a ler, começou a identificar que ela está passando por um processo desse. Como lidar com as manipulações emocionais em um relacionamento com indivíduos que têm esse transtorno? A primeira coisa é não se submeter ao isolamento que o narcisista exige. O narcisista, ele exige, ou uma pessoa que tem o transtorno narcisista, lembrando, gente, que assim, existe laudo para isso, que quem vai dar é o médico psiquiatra, não é nem o psicanalista que vai fazer isso. O problema é que o narcisista, ele nunca vai no médico, ele não vai procurar ajuda porque é o diagnóstico mais complicado. Agora, é importante considerar de que o narcisista, ele exige esse isolamento. Então, não aceite o isolamento proposto pelo narcisista. É o primeiro passo para você sair desse buraco. Porque o narcisista, ele desenvolve um ambiente onde a dependência emocional se instala.
onde eu começo a te isolar dos seus amigos. Não, se você quer se relacionar comigo, eu não quero mais que você fale com fulano, nem com cicrano. Cadê sua rede social? Agora eu vou fazer aqui o crivo de quem você vai seguir, quem te segue. Aí começa a afastar de família. É aí que quem tem o transtorno narcisista faz uma lenha, uma desgraça na vida da pessoa. Porque ele consegue isolar aquela pessoa de tal forma que aí sim ela vira a presa fácil para um narcisista com o transtorno. Então a primeira coisa que a pessoa não pode deixar acontecer, e se acontecer, é não permitir esse isolamento. Esse isolamento, eu diria que é o ambiente mais inóspito e mais perigoso, mais vulnerável para a pessoa. Quanto mais ela se isola, mais vulnerável ela fica emocionalmente. Muito cuidado mesmo com a carência que esse tipo de ambiente gera. Eu vejo pessoas que conseguiram com muito sacrifício sair de um relacionamento com uma pessoa narcisista que dominava as finanças, que dominava o emocional, que dominava o relacional, que com muito sacrifício saiu daquilo ali, mas desenvolveu uma carência gigantesca. Então, e aí cria às vezes a tal da abstinência, porque a pessoa ela tenta sair, mas ela está tão dopaminada daquele relacionamento que ela, quando ela está fora, ela entendeu que ela precisou sair, mas ela começa a sentir uma abstinência quase química, ou talvez até química, cara, aí que de se relacionar com aquele relacionamento tóxico que gera nela algumas flutuações de emoção entre medo, ódio, raiva, amor e desespero para um amor, que aí foi por aí porque eu puxei a questão dessa abstinência. E a pessoa já entendeu, mas com essa ausência por um período ela quer voltar, porque cria uma abstinência praticamente química. Dopaminérgica. Porque a presença daquela pessoa, a quantidade de mensagens que ela manda, ela gera cargas dopaminérgicas gigantescas. Então, assim, isso se enquadra em dependência química também, porque a gente precisa entender que dependência química não é só a química externa, mas a química que o próprio corpo produz mediante prazer. Exatamente. Então, assim, ninguém se vicia no chocolate propriamente dito, mas na carga de dopamina que ele pode gerar. Por exemplo, a pornografia é um caso sério hoje de vício. Hoje, eu diria que grande parte dos pacientes que sofrem de impotência sexual não é por uma questão orgânica, é por uma questão mental. Hoje, a neurociência já prova, através da neuroplasticidade, que o cérebro ele se modifica se você viciar ele com cargas dopaminérgicas muito grandes. Lembrando que dopamina e outros neurotransmissores, eles não são produzidos totalmente no cérebro, são produzidos em glândulas suprarrenais, no intestino. Então a alimentação, tudo isso vai influenciar nessa grande quantidade de dopamina, que vicia. Então é uma dependência química por uma química que o corpo próprio gera. Então a pessoa ela não consegue se desvincular daquele relacionamento porque aquela pessoa é a causa da carga dopaminérgica que ela recebe. A partir do momento que ela sai dali, aí ela entra em abstinência literalmente, porque ela não consegue ficar um dia sem falar com aquela pessoa. Vira uma obsessão. Uma obsessão tem um ritual, né? Vou pegar esse pedacinho que você está falando agora e só para fechar esse assunto, a gente vai para o próximo assunto. Aí existe também o fenômeno do ghosting e do tratamento de silêncio. Né? Quais são as implicações emocionais disso para a vítima? Seguindo isso aí que você está falando. A pessoa some, né? O ghosting. Esse desaparecimento que algumas pessoas fazem, algumas chamam, não, eu estou fazendo o meu detox, agora a moda é detox digital. Não, estou fazendo o meu detox digital, então sair das redes sociais, sair de tudo. Na verdade, isso muitas vezes nesse relacionamento narcisista é uma ferramenta de manipulação. Sim, eu vou castigar o outro com a minha ausência. E esse castigo, ela testa o limite do outro e ela testa o quanto a outra pessoa está na mão dela. Exatamente. Eu vou bloquear em todas as redes sociais. Essa pessoa não vai conseguir me acessar mais de jeito nenhum. Pra você ter ideia, eu nem sabia que isso existia, mas estou criando aqui trazendo um caso clínico. A paciente falou, eu tô bloqueado em todas as redes sociais, a única forma que eu tenho que me comunicar com ele é com Pix. Eu falei, cara, com Pix? Eu falei, gente, nunca tinha escutado. Não, nem eu. Aí eu falei assim, se comunicar com Pix não é. Pix de 1 centavo significa isso. Pix, eu tenho que... Gente, Pix de
de R$1.000 significa eu te amo, eu acho, deve ser, né? Não sei. Deve ser. Mas assim, tem código de Pix, já, a pessoa que está bloqueada. A loucura chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto. O ghost, né? Esse desaparecimento, ninguém me acessa. Não, peraí, mas o Pix não tem como bloquear. Aí eu mando alguns centavos que significa determinada coisa. Tipo um código Morse do digital. Cada das coisas que inventam. Vamos seguir em frente. Esse assunto das manipulações em jogos de amor dá um podcast inteiro. Dá, isso rende. Vamos para o próximo assunto, mas é importante que todo mundo... enfim, todo mundo já sacou isso. As redes sociais, inclusive, elas muitas vezes são usadas nesse contexto e é um dano para a sociedade. Isso está virando, não sei se é uma doença, né, na sociedade, mas está assim, complicado. Esse assunto precisa ser muito abordado, discutido, para que pessoas que estão passando por situações possam ter uma luz aí no fim do túnel de o que está acontecendo ali e como se livrar disso. Eu vou para um outro contexto também, que passa um pouco pela parte de alimentação e que se torna um vício, né, como chocolate, enfim, se compara a outros vícios mais reconhecidos como álcool e droga. Me fala um pouquinho sobre como é que... sobre esse contexto de se viciar em chocolate, essas coisas assim que... que o álcool e droga a gente é rápido. Você sabe que o cara tá bebendo ali, mas esse outro tipo, né, que é o açúcar, ele é mais invisível, né? Que também vicia, né? Que também vicia. O álcool você vê que o cara tá bêbado, mas o chocolate você não vê que a pessoa tá comendo escondido. Hoje assim, tá muito na mídia a respeito de algumas drogas, a legalização delas, leis sendo aprovadas, emendas, enfim. Não é esse meu mérito, eu nem sou da parte jurídica para poder apontar. Mas a verdade é que eu já fui a reuniões de alcoólicos anônimos, como eu falei assim, eu nunca usei nenhum tipo de droga, mas por ter me especializado nessa área, frequentei e fui a determinados ambientes. O termo é sempre assim, evite o primeiro gole, evite o primeiro acesso. A verdade é que hoje, se é legalizado ou se não é legalizado, existem inúmeras coisas que são altamente viciantes. Altamente viciantes. Toda fonte de prazer, André, ela pode se tornar uma compulsão. Toda. Não existe compulsão por coisa ruim. Todas as compulsões são por coisas prazerosas. Compulsão sexual, compulsão alimentar. Então, assim, a neurose compulsiva, ela normalmente tem um ritual. Ela tem um ritual. Porque a gente fala assim, não, mas eu bebo, mas bebo socialmente. É óbvio que a gente bebe socialmente. A gente vai sair da sociedade para beber? Não, a gente bebe... Todo mundo bebe socialmente. A questão toda é quando começa a criar um ritual. Quando começa a criar um ritual, aí começa... Peraí, se eu tenho que beber vinho sempre tal hora, se todo final de semana eu me junto com tais pessoas para beber, se determinada hora eu preciso de uma determinada dose, seja de chocolate, de café, seja de prática sexual, ou de qualquer outro segmento prazeroso, vicia. Então, qualquer fonte de prazer, ela pode viciar. Então, tudo tem a ver com equilíbrio. Não estou aqui para, como psicanalista, demonizar nenhum tipo de fonte de prazer. Mas eu acredito de que quando começa a criar esse tipo de ritual, não, olha, todo dia depois do almoço eu tomo uma taça. Bom, tem que ser todo dia mesmo. Não, todo dia de manhã eu faço isso. Até que essa uma taça não seja mais o suficiente. Aí é uma taça e meia. Exatamente. É 2 taças. Mas já assim, é uma garrafa por dia. É isso que eu ia falar, porque o vinho, que né, todo mundo fala assim, uma taça de vinho por dia é bom para a saúde e tal, né? Enfim, ok. Mas quando a pessoa começa a ter, não é porque se torna uma necessidade. Não, mas me relaxa. Aí essa uma taça vira uma taça e meia, vira 2 taças de segunda a sexta. Aí chega na sexta, é uma garrafa, porque a garrafa à noite, aí sábado é uma garrafa, aí às vezes é 2, é domingo, aí volta na segunda, aí a segunda é a taça. Isso já virou vício. Não, o problema é justamente... Já se tornou vício, correto? Já se tornou... justamente não é mais prazer, é vício. No que você falou agora, isso me relaxa. Se o vinho deixou de ser alimento e você espera dele um efeito emocional ou físico,
Já era, cara. Já ligou, o cartão amarelo já está levantado para você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as estratégias para se livrar de vícios. Mas antes eu vou falar também sobre um outro vício, que é mercado financeiro, né? E também os joguinhos de azar. Né? Esse assunto é alto. Os joguinhos de azar é fácil você ter essa percepção, né? Porque é alguma coisa que a pessoa está ali no início brincando, e depois ela começa a precisar jogar aquilo todo dia e depois começa a jogar por dinheiro, né? Mas o mercado financeiro, que muita gente quer ter liberdade geográfica, liberdade financeira, etc., que é um sonho das pessoas, é um sonho lícito, né? E tem muitos cursos bons para estudar, mas tem pessoas que passam assim meses, semestres, ano perdendo, né? E isso aí vai detonando famílias, né? E o cara não consegue mais sair dali porque ele quer recuperar. E no joguinho de azar também é um pouco assim. Me fala sobre esse tema aí, que isso aí está devastando famílias. O prejuízo que eu diria social e familiar a respeito de vício em jogos, principalmente jogos de aposta, porque assim, tem o jogo eletrônico do adolescente que fica lá viciado, jogando horas online, que atrapalha a cognição dele, que atrapalha no desempenho escolar, e tem o vício no jogo de aposta. E esse é um caso sério, eu diria hoje, um problema de saúde pública. É um problema de segurança pública e um problema de saúde pública. Por quê? De segurança pública porque a base desses jogos não está no Brasil. A maioria desses jogos, a base não está aqui, então é difícil fiscalização, é difícil uma regulamentação para que esses aplicativos não funcionem no Brasil, já que a base deles não estão aqui. Há uma ampla divulgação desse tipo de aplicativo por influencers. Então, assim, tá chegando uma grande quantidade. Eu acho que hoje por dia eu tenho que ficar filtrando o meu Instagram da quantidade de perfis falsos que chegam para poder divulgar esse tipo de coisa. Então, assim, há uma divulgação em massa, ou seja, tem muito dinheiro em tráfego pago investindo para transmitir a informação disso. Então, há necessidade dessa fiscalização. Agora, a questão do jogo em si é devastador. Hoje, existem estatísticas que mostram que 60% dos divórcios é resultado de problemas financeiros. Como eu sempre digo, dinheiro é um assunto emocional, cara. É um assunto emocional. Não é matemática, é emocional. Quando o Robert Kiyosaki, o autor daquele livro Pai Pobre, Pai Rico, ele diz assim: dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas está envolvido com as coisas mais importantes que existem. De fato, nos momentos mais alegres o dinheiro está lá, nos momentos mais tristes ele também está lá. Então, se a gente não dá a devida importância a isso, a gente começa a esvair isso justamente nos jogos. Hoje, a quantidade de casais se separando, eu trabalho muito com terapia familiar. Aliás, se eu quisesse trabalhar só com terapia de casal, já encheria minha agenda só. Na verdade, minha agenda está cheia, eu não tenho agenda. Mas assim, se eu quisesse trabalhar só com... Fica a dica aí para quem quer encontrar o seu nicho na área de terapia, se especializa em terapia de casal. Tem um mercado aí fantástico para isso, a procura é gigantesca. Mas a quantidade de casais se separando porque perderam dinheiro, mas muito dinheiro. E ninguém, André, fica contando o fracasso. O que a gente posta no Instagram? A melhor comida. Quando eu pego o bichinho, eu tenho uma filha de 4 anos. Quando eu pego um bichinho na máquina, eu vou lá, tiro a foto. E quando eu não pego o bichinho, eu posto. Então, assim, muitas vezes em casa não tem um ambiente familiar suficiente para o cara falar assim: perdi R$100 hoje jogando. Ele não tem aquele ambiente para fazer, depois ele perde 300, depois ele perde 3.000, depois ele perde 30. Quais seriam os métodos e estratégias para a pessoa conseguir ir se livrando de jogos de azar, enfim, até de mercado financeiro, que o cara ali já está perdendo dinheiro? Qual seria uma estratégia, coisa simples assim, métodos que a pessoa possa começar a ir se desconectando disso? A primeira coisa que precisa é auto-reconhecimento. Se a pessoa não entender de que ela é viciada, ela não vai tratar. Não adianta alguém dizer:
Por exemplo, eu não aceito paciente que é indicado por alguém assim, ó, isso aqui é meu filho, ele é viciado. Não, ele é que tem que me convencer de que de fato ele quer o tratamento, senão ele perde dinheiro e eu perco meu tempo. Porque ele não quer tratamento, ele não reconhece o vício. Então, primeiro ele precisa reconhecer o vício. Infelizmente, as pessoas só reconhecem o vício depois que aquilo já gera algum tipo de dano. Depois que já trouxe prejuízos sociais, financeiros, de saúde. Então, eu diria que assim, o que é necessário fazer? Uma substituição de fontes de prazer. Se você tem muito prazer, eu não consigo, eu já criei um ritual, virou uma obsessão. Eu jogo na hora do almoço, eu jogo de manhã, eu jogo tal hora, eu aposto R$3, se eu tiver, eu aposto 10, 20, 30, 40, eu aposto R$100. Toda coisa que oferece ganho intermitente, ou seja, aquela suposição, não, eu posso não ganhar, mas eu posso ganhar muito. Tudo quanto é jogo que gera essa expectativa é altamente viciante. Então, a pessoa precisa ter esse auto-reconhecimento. Depois, ela precisa se submeter a um ambiente realmente de descompressão e de outras fontes de prazer substitutivas. Então, vai ter que encontrar no esporte, na alimentação, Ocupa a mente, em né? hobbies. Com outra coisa, em hobbies. né? É o que eu falo, mente vazia é a oficina do ex, é relacionamento, que eu sempre assim, ou de vício. Então, assim, uma ocupação saudável de atividade física, de hobby. Tem gente que não leva a sério o hobby mais, cara. Por que a gente tem que ter um hobby? Justamente para você ter um descanso ativo. É verdade. Por exemplo, uma pessoa que tem vício, aí ela vai, não, eu vou fazer um descanso passivo. O que é? Você colocar uma série para assistir lá, maratonar. Isso é um descanso passivo. Tem seu valor? Tem seu valor. Mas sem um descanso ativo, você não sai de um vício. Não sai. Por isso que muita gente usa a laboterapia, né? O trabalho como terapia. Então funciona. Agora, se não houver uma substituição de ambientes e de atividades prazerosas, não consegue sair até o disso. trabalho em excesso também não é bom. Eu vou passar para um próximo assunto, que é a dependência psicológica de cigarro, mas antes eu queria dar uma dica para vocês aí, que é sobre... Se você já está bebendo aquele vinho no final de semana e a semana inteira, ou uísque, ou vodka, ou o que for, mas em doses pequenininhas, que parece que... Evita comprar, ter garrafa em casa. Chega no final de semana, você quer beber, aí compra lá e toma. Mas durante a semana não tem nenhuma garrafa. Se você não tem, provavelmente vai te dar um trabalho para você para comprar, né? E os aplicativos, deleta do seu celular, porque se não está no celular, vai dar um trabalhinho para instalar, é fácil, mas você vai pensar duas vezes a partir do momento que você já tirou. Bom, vamos para o próximo assunto. Eu estava dando uma lida para a gente bater nesse nosso papo e vi que o cigarro hoje ainda tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no planeta que usam cigarro no dia a dia, né? Entendo que esse número diminuiu muito nos últimos 20 anos, quando foi proibido as propagandas, né? Televisão, marketing em cima disso. Mas ainda é um número muito grande. A dependência psicológica do cigarro é muitas vezes subestimada. Quais são as principais armadilhas que o fumante enfrenta para tentar parar de fumar? Assim, para a gente que é da psicanálise, a gente entende de que o cigarro está ligado a muitas outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente meu que queria muito parar de fumar e ele tentou várias coisas, várias técnicas e tudo mais, mas ele não conseguia parar de fumar, de jeito nenhum. Até que a gente, na análise, entendeu e descobriu de que, na verdade, ele teve uma fixação em uma fase que a psicanálise chama de fase oral. A fase oral é a fase que vai até 1 ano de idade. Ele teve, ali, no primeiro ano de idade dele, uma fixação na fase oral. Eu tô explicando assim rapidamente. Na verdade, Freud ele dividiu as fases psicossexuais. Não tem a ver com sexo propriamente dito, mas tem a ver com libido. Então ele defendia a tese de que onde está o prazer da criança inicialmente? Na boca. O que aconteceu? Os pais dele fizeram... a mãe dele não pôde dar o leite dela secou, ele não foi amamentado durante muito tempo,
Ele chupou chupeta e tomou uma madeira durante um tempo, mas foi muito traumático para ele a retirada da chupeta. A mãe colocou pimenta e tal, aquilo, um monte de coisa que chegou até queimar a boca dele, em virtude da pimenta que foi colocada para ele parar de chupar chupeta, porque ia ser dito que ia entortar os dentes dele e tudo mais. Quando a gente foi voltando na história dele e acessando esse tipo de informação, ele entendeu de que, na verdade, não era uma questão de um vício em nicotina. Na verdade, havia um afago emocional pelo fato de ele precisava de estímulo oral, porque lhe faltou estímulo oral na amamentação da mãe dele. De que a retirada da chupeta, que não alimenta, mas que tem um valor emocional, um afeto, tem um quê de afago. Toma a chupeta aqui para a criança não chorar. Então, ele criou uma fixação lá na sua primeira infância que o atrapalhava muito, fazendo ele ter essa necessidade de estímulo oral. Isso acontece também com muitos alcoólatras. Por quê? Porque ele precisa desse estímulo oral, ele precisa de algo que lhe toque a boca. Mas, na verdade, foi entendendo e compreendendo o que aconteceu na infância dele que ele falou assim, cara, na verdade, eu tenho um débito emocional da minha infância que eu tento acalentar hoje com esse estímulo. E entendendo isso, ele conseguiu ressignificar e parar de beber e parar de fumar. Interessante. Se você perceber assim, uma pessoa bebendo em uma festa, um bar, ela fica o tempo todo bicando a bebida. Exatamente. Se você colocar água ali dentro, ela não vai fazer isso. Ela vai beber até estar saciada. Uhum. E é exatamente o que você está falando. Ela fica tocando no lábio, bebendo pouquinho em pouquinho. Porque aquele copo ali é a festa inteira. Porque tem alguma conexão ali com algo que ela precisa estar se satisfazendo, de afeto. De libido. E às vezes até a pessoa está tímida ou qualquer situação e aquilo vai melhorando aquele processo mental dela com aqueles pequenos goles. Né? Exatamente. Igual o cigarro que dizem que para você parar, uma das formas é colocar um lápis na boca, ficar... para que você tenha ainda... Eu acho que o que você falou tem a ver com isso que eu estou comentando aqui, correto? Faz sentido. Faz total sentido. Apesar de Freud ter desenvolvido essa teoria início do século XX, faz muito sentido. Porque essa necessidade de estímulo oral, que a gente já nasce com ele, na verdade, ele vai desenvolvendo assim... De um ano, primeiro é o estímulo oral, depois que são o controle dos esfíncteres, do xixi e do cocô. Então ele chama de fase anal, do controle. E aí então o prazer está em expurgar ou em reter. Isso, por exemplo, é um problema muito grande com empresários. Empresários que têm dificuldade de investir no seu negócio, mesmo tendo capital para poder investir. Tem gente que, por exemplo, é extremamente avarento com determinadas coisas. Muitas vezes está ligada à sua fase anal. Ou ele expurga, ele tem prazer, ele não consegue reter capital, ele gasta demais, ou então ele é extremamente retentivo. Por quê? Porque houve, às vezes, um evento traumático na fase do controle dos esfíncteres, e aí, infelizmente, ele acabou projetando aquilo para a vida adulta, aí ele se torna ou um avarento ou um esbanjador. Então, assim, nossa infância, ela mapeia muito do que a gente vai se tornar. Do 0 a 7 adulto. anos de idade, né? Principalmente. Exatamente. Né? Vou fechar esse assunto, a gente vai passar para um pouco falar sobre férias escolar, mas só terminando, se você perceber, por exemplo, sair num bar, numa festa, até de casamento, mas uma boate para dançar. E se você olhar o copo, que você ou alguém está tomando ali aquela bebidinha o tempo todo, é quase como se fosse uma mamadeira, né? Uhum. Que aquilo psicologicamente vai acomodando a pessoa todas aquelas sensações que estão acontecendo no ambiente. Troca esse copo do álcool por um copo de água e vê se você vai ficar assim o tempo todo. Uhum. Faz essa observação e depois você mesmo analisa e deixa aqui nos comentários pra gente saber a sua opinião. Bora? Bora. Férias escolar, tá? Período de férias escolar, julho, dezembro, enfim. As crianças entram de férias e muitas vezes os pais estão trabalhando, tentam se encaixar as férias profissional com a férias das crianças. Esse convívio desse momento de férias com as crianças entendo que é de suma importância para a criança, né? E às vezes o adulto hoje nesse mundo multitela, né,
não entende que tem que pegar aquela criança e tirar a tela do pai, da mãe e da criança e ter essa conexão para que tenha novos estímulos, né? Fala um pouco sobre isso pra gente. Olha, eu tenho muitos pacientes que são adolescentes e uma reclamação quase que crônica, se tiver algum paciente meu assistindo, vai concordar, quase que crônica é assim: meus pais não me dão atenção, eles não me dão atenção. A gente mora na mesma casa, muitas vezes não são casos de pais separados, mas há uma reclamação crônica de crianças e adolescentes de uma falta de atenção para eles. E isso não se refere só na questão das férias, de ter um acompanhamento, mas de falta de interação. Eu acredito que as férias é uma oportunidade tanto para a gente começar a sair do relacionamento digital. Eu falo isso porque, assim, com muita tristeza que eu falo. Há famílias que estão todos dentro de uma mesma casa, um na sala, outro no quarto, o outro na cozinha, se comunicando pelo WhatsApp. Eles não conseguem mais sentar, olho no olho, conversar, não conseguem mais conversar sem colocar a mão no celular, sem ter que ver uma mensagem, sem ter que responder a alguém. Então, assim, é muito ruim, por exemplo, você tá numa mesa com os filhos, assim, não, peraí, deixa eu atender uma ligação, peraí, deixa eu responder isso daqui. Eu tô falando com você e tô olhando o meu WhatsApp e tô respondendo alguém. Então, assim, o problema é que não adianta só tirar férias. Não adianta tirar férias, você tem que separar um tempo de qualidade, onde você possa estar imerso na família. Porque às vezes você vai sair de férias, mas vai continuar ali, resolvendo um negócio ou outro, sem interação. Infelizmente, essa era digital, ela trouxe avanços gigantescos para a comunicação. A gente estava até falando aqui no intervalo, para atendimento online, por exemplo, eu atendo gente de fora do Brasil, gente de outro estado, pouca gente da minha cidade mesmo. Agora, em compensação, atrapalhou muito a comunicação de quem está perto. Então, a comunicação digital é para quem está longe geograficamente, não é para quem está perto. E as crianças, assim, é como se fosse um disco rígido vazio que está sendo preenchido de informação. Então, os pais são espelho, né? Então, se o pai fala muito palavrão, a criança vai aprender palavrão. Se o pai é muito culto, lê, a criança vai observar aquilo e vai ter vontade de entender o que é leitura, né? Mas se o pai é muito ausente, porque ele digitalmente ele vive uma vida digital, o filho vai querer ter uma vida digital. E assim, esse disco rígido, né, essa capacidade de você conectar informações na criança, vem dos pais, né? O filho precisa de uma referência. Então é importante que nesse momento de férias escolar, que os pais dediquem realmente um tempo de comunicação, de brincadeiras, de diversão. Aquela diversão onde estimula também fisicamente uma corrida, etc., para aquela criança também ter aquela admiração pelo pai. Que como é que você vai admirar um pai ou uma mãe que vive no tablet, no computador? É uma admiração superficial, difícil, né? Então acho que os pais precisam tomar cuidado com isso. Eu queria que você falasse sobre o seu programa PHE Pro, como ele pode ajudar as pessoas a lidarem com emoções negativas de maneira mais eficaz. Eu queria que você explicasse o que é esse programa. Vou explicar. O PHE Pro eu comecei a desenvolver ele em 2014. Na verdade, eu comecei a atender, é um projeto que eu tenho até hoje, de atender voluntariamente em escolas. O que significa o PHE? PHE significa Programa de Harmonização Emocional. Legal. Por quê? Assim, já estava no auge aquele lance de harmonização facial. E nada contra, tá, gente? Eu só acho estranho. Eu acho estranho o Brasil estar assim, no topo do ranking de cirurgias plásticas. Porque não é um país, assim, financeiramente tão rico, e a gente sabe que é uma cirurgia de custo caro, então de custo alto. Então hoje o Brasil está aí no topo do ranking de cirurgias plásticas, e eu acho que tem um valor até mesmo emocional uma cirurgia plástica, uma harmonização. Só que quando você faz uma harmonização facial, quando você se preocupa demasiadamente com a sua estética, mas não se preocupa com a sua mente, você olha para o espelho e continua se vendo desarmonizado. Então, a beleza está muito mais aqui do que aqui. E a harmonização emocional?
A harmonização emocional, ela trabalha 12 sessões, é um tratamento de 3 meses. De 6 em 6 meses, na verdade, assim, por minha agenda está muito apertada, o que eu faço? Eu abro 2 turmas no ano de mentoria, onde eu treino terapeutas para aplicar esse programa, que é um programa de 12 sessões, onde a gente ensina a pessoa, por exemplo, a mapear a mente e aumentar o autoconhecimento. Por exemplo, uma coisa simplesona. Você tá com quantos anos? 53. 53. Eu tenho 48. Sou mais novo um pouquinho. Por exemplo, tem gente que não sabe qual é o seu olho diretor. Você sabe qual é o seu olho diretor? Não. Não sabe? Não. Quer descobrir agora? Pode falar. Quer descobrir mesmo? Vamos lá. Olha só, deixa eu só te explicar o porquê disso. O olho diretor é o olho que o seu cérebro escolheu desde quando você nasceu para ser o olho principal. Um olho, ele vê a visão completa. O outro olho é só auxiliar. A analogia para você descobrir isso aqui agora é porque tem muita coisa a seu respeito que você não sabe. Então, o que é o PHE? Ele é um acelerador de autoconhecimento. É como se eu pegasse assim, eu vou te entregar 3 anos de autoconhecimento de terapia em 3 meses. Em 3 meses. E funciona pra caramba. Legal. A gente trabalha questões financeiras e tudo. Quer fazer o teste aí? Quem estiver assistindo tá agora... Vamos lá. Olha para essa máquina. Pega o braço assim, ó, estica o braço, cria um alvo e olha para essa máquina aqui, para a lente da máquina. Pronto. Com os 2 olhos abertos. Fecha o direito. Abre. Não, peraí. Com os 2 abertos, olha para lá. Fecha o direito. Abre. Fecha o esquerdo. Num deles a lente vai sair do seu campo de visão. Em qual saiu? Direito. O direito? Isso. Então o seu esquerdo é o seu olho diretor. Eu já tinha imaginado. É o seu olho diretor. Legal. Então, assim, se você... existem coisas que são como impressões digitais. Você é destro ou canhoto? Sou destro. Você é destro. E o seu olho diretor é o esquerdo. Não existe lógica. Tem coisas que a natureza simplesmente impregnou no nosso temperamento, na nossa personalidade. E quando nos falta autoconhecimento, a gente se importa muito com o que os outros falam. Nessa época de autocomparação de internet, eu diria que a harmonização emocional ela é essencial. Então é um programa de 12 sessões. É um tratamento de 3 meses de aceleração de autoconhecimento. Eu desenvolvi ele na escola porque, a princípio, ele foi desenvolvido para prevenir bullying na escola. Havia muitos casos de bullying na escola e a diretora falou, cara, me ajuda nisso aqui. Então, a estratégia melhor que eu encontrei, ao invés de perseguir o valentão, a gente fortaleceu o que estava sendo atingido. E aí ele começou a se importar menos, é igual aquele apelido na escola. Se a pessoa não ligar, não pega. Agora, se ligar, o apelido pega. A gente fortaleceu o frágil e aí diminuiu substancialmente os casos de bullying na escola. Então, o PHE ele é um programa de aceleração de autoconhecimento de 3 meses. Muito bom. Eu tenho mais um monte de pergunta, mas o tempo está tranquilo. E eu queria aproveitar, eu ia falar agora também um pouco sobre bullying no trabalho, mas eu vou para a pergunta final. Mas se você quiser falar rapidinho de bullying no trabalho, eu te dou 1 minuto. Tá. Qual é a estratégia que os gestores têm que fazer para evitar que esse ambiente tenha esse tipo de situação dentro da empresa? Principalmente diminuir a competição desacerbada no ambiente de trabalho. Quando se cria um ambiente de competição, a equipe não consegue andar una, e aí um começa a divergir com o outro. E aí o que eu faço? Eu começo a puxar o seu tapete para o meu sucesso aparecer. Então, o que uma empresa precisa fazer para que isso seja realmente extirpado da equipe é criar um ambiente saudável de competição e não um ambiente tóxico. Provavelmente criar um ambiente de vitória por time. Exatamente. Times que progridem juntos, né? Todo mundo tem meta? Tá, mas tem uma meta que é do todo. A meta do todo. Então, a pergunta final, falamos de muitas coisas que envolvem as múltiplas camadas do desenvolvimento humano, né? Uma hora nunca funciona para isso, tem que ser muito mais. A gente teve um pouquinho menos de tempo hoje. Eu queria saber de você, como o nosso programa chama-se O Poder, e como eu sempre falo, né, a cada 6 meses, 1 ano, essa resposta vai mudando. Mas hoje, o que é o poder para você? Poder para mim é poder escolher.
A gente falou de dependência química e assim, a dependência química tira da pessoa o poder de escolher. A dependência emocional tira da pessoa o poder de escolher. A dependência financeira tira a gente o poder de escolha. Então, poder escolher com quem eu quero ficar, o que eu quero comer, que lugar eu quero frequentar, para mim, é a maior expressão de poder, é poder escolher. Escolher, para mim, é a maior expressão de poder que tem. Muito bom, adorei a resposta. Queria agradecer a todos que participaram até aqui e queria fazer uma pergunta para vocês. O que é o poder para você? Deixa aqui nos comentários. Hoje você vai ter uma visão, daqui a um ano ou outra, mas eu queria saber para você hoje o que é o poder. Arthur, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma excelente conversa, Prazer muito esclarecedora. Falamos de assuntos sérios de uma forma também divertida. Isso é muito importante. Prazer. Um abraço a todos. Muito obrigado.